Então, como foram as entrevistas do meu estágio, né? Até eu conseguir finalmente o estágio que eu vou começar. Já em breve, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, eu já até comecei o estágio. E já vai ter outro vídeo aí planejado pra contar como é que tá rolando o estágio. Mas enfim, como foi que foram as etapas dessas entrevistas, né? Que eu passei. Vocês sabem que eu passei por 3 etapas, porque eu contei pra vocês lá no dia que eu deixei aqui um vídeo falando que eu tinha conseguido o estágio. Mas eu fiquei de contar pra vocês como foram essas etapas, porque foi bem complexo, assim, muito mais do que eu esperava pra um processo de estágio. Isso porque quando eu fiz meu estágio lá em Paris, que eu já falei um pouquinho dele aqui pra vocês também, eu fiz só uma entrevista de 1 hora, acho que não chegou nem a ser 1 hora, 45 minutos, e eles já me aceitaram, já falaram, pode começar. Tudo certo. E eu fiquei com essa empresa, ainda fiz alternância com eles e tudo mais, então deu super certo com essa empresa. E a gente tinha feito uma entrevista. Mas nessa agora, eles fizeram 3 entrevistas comigo. Então assim, primeiro que, quando eu contatei eles, a vaga tava toda escrita em inglês, então eu mandei todos os meus documentos em inglês. Mandei currículo em inglês, carta de motivação em inglês também. E eu também perguntei pra eles se eles queriam alguém pra já continuar, porque assim, eu não quero fazer o 2º ano do mestrado, né? Você já sabe, já falei isso aqui também. Eu não quero fazer o 2º ano do mestrado, eu tô fazendo o primeiro agora, que eu passei meio sem querer. Tô fazendo, vou fazer, terminar e tal, o que eu tô fazendo agora, mas eu não tenho interesse em continuar pro 2º ano por alguns motivos. Um deles é que o 2º ano custa 3.770 euros. Eu poderia até pagar menos, eu acho, se eu falasse do meu imposto de renda, etc, etc. Mas não quero entrar nisso, eu não quero continuar o mestrado, porque não faz sentido na minha vida agora fazer esse mestrado. Fazia sentido quando eu fiz o primeiro ano, agora não tá fazendo mais. Tá ficando cansativo e não tem nada a ver com o que eu tô fazendo na minha vida, na verdade, porque eu não tô conseguindo, né, dar a atenção que eu precisaria estar dando para o mestrado para que ele fosse de fato produtivo para mim. Então, resumindo a história, eu perguntei pro pessoal do estágio, para o RH, se existia a possibilidade deles ficarem comigo após o tempo de estágio, me contratando para trabalhar na empresa, na equipe mesmo de marketing, porque eu já tenho um mestrado, né? Então eu posso entrar direto como empregada depois do estágio se eles quiserem me contratar, como se fosse assim um estágio de fim de mestrado, sabe, que você faz o estágio de fim de ano ali no final do M2, normalmente é que eles pegam alguém pra já ficar na empresa depois. E daí eu perguntei isso, e a moça do RH falou que não. Tudo bom. Ela falou que não tinha essa opção deles me contratarem depois, que eles realmente procuravam alguém só pro estágio mesmo. Ai, gente, mas eu tava com preguiça de, sabe, ficar procurando estágio. Aí eu falei, quer saber? Tudo bem, moça, vai, tudo bom. E daí ela falou também pra mim que a oferta era 800 euros, que é o mínimo possível que pode se pagar no estágio. Quando eu estudei em Paris, eu ganhava 1.000 euros, isso tem 4 anos já, porque foi 2020. 2021, na verdade, eu comecei o meu estágio em fevereiro de 2021, a gente tá em 2024, então tem 3 anos, e eu já ganhava mais do que eles estão me oferecendo agora, 3 anos atrás. E daí eles ofereceram 800, eu aceitei também, porque assim, também eu não tô querendo fazer esse estágio pelo salário. É mais pela coisa de fazer networking em Toulouse, porque Toulouse, meu Deus, problemático pra fazer networking aqui nessa cidade, viu? Mas tudo bem. Problemático não no geral, problemático pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu tô passando por uma fase psicológica de querer muito ficar isolada, mas isso é assunto pra outro vídeo. Então, aí o que aconteceu? Eu falei isso, a moça falou que não dava, falou que o salário ia ser baixo, e eu, ao invés de falar, então tô caindo fora, como você deve fazer no início de um relacionamento abusivo, eu falei, não tem problema não, então vou fazer então. Aí fiz. Aí a primeira entrevista com o RH foi uma entrevista bem normal aqui. A primeira etapa das entrevistas é sempre essa. E qual é a etapa? O RH vai te ligar, então ou é o telefone ou uma ligação que eles marcam em videoconferência, mas que é meio que uma ligação telefônica, praticamente. E eles vão pedir pra você falar sobre você. E nesse rolê de falar sobre você, a ideia é que você fale tudo que tá no seu currículo e na sua carta de motivação de uma forma coerente e que tenha a ver com a vaga. Então assim, eu já tinha estudado a vaga, eu já tinha feito no ChatGPT o meu dever de casa, que era o quê? Colocar 10 perguntas mais perguntadas pelo RH, botar a vaga também inteira lá e falar melhores respostas para essas perguntas usando essas informações aqui da vaga que eles colocaram. Botei as informações da empresa também, falei, responda também das melhores formas usando as informações da empresa e coloquei lá e já tinha algumas respostas meio esquematizadas ali para essa primeira entrevista. E claro, eu já tenho um discurso meio que para contar a minha trajetória profissional, né? Eu começo sempre assim, vou falar pra vocês o que eu faço, tá? Eu começo sempre assim, falo, eu sou Carla, eu tenho um diploma em jornalismo no Brasil, então eu morei no Brasil, trabalhei como jornalista durante meu estágio, fiz um estágio de 9 meses no Brasil como jornalista. Depois desse estágio, eu deixei o jornalismo e fui ser professora de inglês. Fui professora de inglês durante 2 anos antes de decidir vir pra França pra aprender francês. Na França, eu fiz um intercâmbio de 2 anos de au pair, e daí durante esse período eu aprendi a língua francesa e logo depois eu iniciei um mestrado, que foi um mestrado em alternância em gerenciamento digital na Universidade de Paris-Nanterre. E durante o meu mestrado, eu fiz um estágio e uma alternância na empresa Adopt,
que hoje chama Adopt, mas na época chamava Adoptamec, que é Adote um Cara no Brasil. E eu trabalhava pra eles como chefe de produto, marketing e comunicação do Brasil, então eu produzia, e aí eu falo tudo que eu fazia no meu trabalho, descrevo mesmo minhas funções assim, porque coisas que tem a ver com a vaga que eu tô aplicando, né, porque normalmente tem alguma ligação. Aí eu falo que eu fazia isso, fazia aquilo, descrevo tudo que eu fazia, ligando já com as coisas que eu vou fazer nessa vaga, do meu trabalho, tal. E daí eu encerrei o meu contrato com eles em 2022, quando o meu mestrado terminou, e me mudei pra Toulouse. Eu falo isso porque normalmente eles perguntam por que você não ficou na empresa que você foi alternante. Porque é muito comum que quando terminar a alternância você fique na empresa. Então é só assim pra tirar a ideia de que teve algum problema. Não aconteceu nenhum problema. Eu me mudei de Paris pra Toulouse, não tinha como eu ficar naquela empresa. Entendeu? Então é mais ou menos por isso eu digo, e daí eu me mudei pra Toulouse, pra já explicar por que eu não fiquei na empresa que eu fui alternante. E daí eu falo, me mudei pra Toulouse. Em Toulouse eu comecei a trabalhar com a minha própria empresa. Então, na verdade, essa empresa eu já vinha produzindo, né? Eu já trabalhava com marketing de conteúdo desde 2018, mas eu comecei a monetizar esse marketing de conteúdo no final de 2021. Então, eu comecei a monetizar com o lançamento de infoproduto e produção de marketing de conteúdo nas redes sociais. Eu trabalhava com tal e tal rede social. Aí eu começo a falar o que eu faço na minha empresa hoje, que também ligando aí com a vaga. E daí, depois que eu termino de me apresentar e tal, é isso. Eu tento fazer isso o mais rápido possível, meio como eu fiz aqui pra vocês, só dando uma demorada mais assim pra descrever o que eu fazia mesmo. Aí eu falo de tudo que cita na vaga. E aí termino, pronto. Eu deixo eles me fazerem perguntas, e daí o RH vai fazer perguntas, que foi o que eles me fizeram nessa entrevista, que era o que eu conhecia da empresa, o que eu conhecia dos valores da empresa, por que eu tava postulando pra essa vaga. Ela perguntou também algumas coisas bem específicas do meu trabalho, tipo, por que eu deixei de ser jornalista pra ser professora de inglês, daí eu explico um pouco isso. Enfim, ela perguntou coisas assim, e daí eu respondi. Essa entrevista com o RH foi bem clássica. O que eu não esperava era que ela fosse falar assim, então, vamos marcar uma entrevista presencial aqui com a gente. Aí eu falei, chato, né? Pensei que ela já ia me contratar, mas tudo bem, entrevista presencial normal, porque daí eu pensei assim, vou ver algum manager, alguma pessoa mais alto escalão lá na empresa, então vou lá fazer essa entrevista presencial. Aí uma entrevista que era lá na sede, quer dizer, não sei se é a sede, mas na empresa daqui de Toulouse, na parte física da empresa aqui de Toulouse, e daí ela me chamou lá. E detalhe, eu enviei todos os meus documentos em inglês, mas na verdade a minha entrevista foi toda em francês. E eu fiquei, senhora, porque eu tava achando que eu ia trabalhar em inglês, né? Mas a entrevista foi toda em francês, nessa primeira etapa. E aí quando eu cheguei lá na empresa que eu fui, né? Foi o RH que me recebeu, a mesma moça que tinha me ligado. Me colocou numa sala, toda branca, assim, só eu e ela, com uma mesa no meio e tal, bem assim. E daí começou a me fazer várias perguntas, meio que parecido com o que eu já tinha feito. Tudo de novo. Só que daí com mais intensidade, assim, tipo, foi me perguntando um monte de coisa mais profunda, digamos assim, tipo, o que eu fazia de fato, aí pra eu descrever todas as minhas funções. Gente, essa segunda entrevista presencial demorou 1h30, porque foi 1 hora ela me fazendo perguntas. Aí, em um dado momento, ela perguntou se a gente podia trocar pra inglês. Eu falei que sim, a gente trocou pra inglês. Falou pouquíssimo inglês, porque ela percebeu que eu tinha um inglês bom, que era o que ela tava querendo testar, então ela não ficou muito tempo, né, gastando no inglês. E daí, depois, ela me deu um documento pedindo que eu escrevesse um post do LinkedIn. Então, ela pedindo que eu escrevesse um post do LinkedIn completo para uma coisa que eles iam lançar lá. E daí me deu um papel, tipo como se fosse uma notícia, explicando o que era o projeto que ia ser lançado. E era pra eu escrever um post do LinkedIn falando desse projeto que ia ser lançado, que era tipo um programa, sabe? Tipo, Photoshop, digamos assim, tipo um programa desse tipo que ia ser lançado, e que era pra eu falar sobre esse programa que eles iam lançar num post do LinkedIn em inglês e francês. E eu tinha 30 minutos pra criar esse post do zero e podia usar quaisquer ferramentas que eu quisesse, mas era num papel. Eu tinha que escrever num papel. Tudo bom, como lápis, uma caneta, sei lá. Aí ela me deu meia hora pra fazer isso e saiu da sala. Aí, obviamente, que eu fiz também no ChatGPT, né, gente? Que eu não sou otária. Eu coloquei as informações, só que eu tinha que digitar. Nossa, isso demorou um século, porque eu tinha que digitar, porque o que ela me deu era papel. Eu tinha que botar no chat, descrever de volta no papel. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu usei o ChatGPT, porque, assim, eu trabalho com isso hoje. Eu tenho uma empresa de marketing hoje, né, de marketing de conteúdo. Eu trabalho com isso. E eu sei que a gente usa o ChatGPT pra trabalhar. Pra mim, é uma ferramenta de trabalho. Eu não tenho nenhum problema em falar que eu usei o ChatGPT. Não sinto como se eu tivesse, eu tava pescando, tava colando, blá, blá. Tava usando uma ferramenta de trabalho que eu vou usar no dia a dia, que todo mundo tem que usar, e que quem trabalha pra mim hoje na minha empresa, eu digo, use, pelo amor de Deus. Se vai fazer por você de uma forma mais efetiva, mais rápida, o que você demoraria um tempão fazendo, pelo amor de Deus, use. Inclusive, minha secretária que escreve post, minha secretária não, ela é mais uma assistente, assim, de conteúdo, que escreve post pro blog, tal. Eu falo sempre pra ela, se joga no ChatGPT.
GPT, minha amiga. O tanto que for te ajudar, use. E eu usei na minha entrevista. E daí fiz o post do ChatGPT lá. E, claro, eu tive que fazer de uma forma, né? Usar o chat de uma forma inteligente. Porque eu acho que é isso que às vezes as pessoas meio que... Acho que meio que falta, assim, a pessoa saber usar o chat. Que é você dar pra ele as informações que você quer que ele misture pra que no final saia uma coisa boa. Não sei se deu pra entender. Porque se você usar só o que o chat já tem gravado na cabeça dele, nunca fica muito bom. Você tem que colocar a informação nele, misturar pra ele, misturar as informações dentro daquele chat que você tá e no final ele te dá uma coisa boa. Mas aí eu fiz isso e daí depois o problema era eu tinha que pegar tudo, copiar tudo com lápis no papel. Ai, gente, o auge do áudio. Aí fiz, né? E depois tinha que fazer isso em francês. Aí lá vou eu. Primeiro eu comecei em inglês, né? Que pra mim é um pouco mais fácil raciocinar. Aí depois eu passei pra francês. Aí lá vou eu, escrevo tudo em francês de novo. Aí fiz, aí no final aí depois ela voltou a moça pra pegar o documental. E a pergunta que ela me fez no final: se você fosse uma porta, que tipo de porta você seria? Gente, já é uma pergunta meio boba. Mas a questão não é nem essa, né? Nem se é uma pergunta boba, porque eu acho que é um negócio meio psicológico, que eles ficam pensando, você fala que você é uma porta assim, é porque você é uma pessoa mais assim ou mais assada. Tudo bem. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, em francês, é muito difícil você... Eu nem sei que palavras usar pra descrever uma porta em francês, sabe? Pra descrever de uma forma criativa, de uma forma dinâmica. Eu não sei quais palavras usar. Eu não lembro mais o que eu falei. Eu falei que era uma porta de madeira que abre e dá pra um jardim. Acho que eu falei uma coisa assim, pra ficar uma coisa mais criativa. Pensar o universo da imaginação, assim. Porque nessa entrevista, eu resolvi trazer pra mim o adjetivo criatividade. Eu mudo isso nas entrevistas, tá? Às vezes eu penso em autonomia, em proatividade, em liderança, em trabalho de equipe. Eu tento focar em uma característica minha, que eu acho que condiz melhor com a vaga. E daí eu faço a entrevista inteira respondendo as perguntas como uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito equipe, uma pessoa muito criativa faria, entendeu? E nessa entrevista eu tinha escolhido o adjetivo criativo pra mim mesma. E eu fui com ele até o final, como uma pessoa criativa, porque eu achei que combinava melhor com a vaga. Deu certo porque eu fiquei com a vaga, né? Não sei se era exatamente o que eles procuravam, uma pessoa criativa, mas deu certo porque eu fiquei com a vaga. E daí, acabou essa entrevista, eu entreguei esse papel lá e fiquei... Mano, que loucura, né? 1h30 de entrevista. Eu lembro que minha mãe tava me esperando do lado de fora, que minha mãe tava aqui nessa época. E depois eu encontrei minha mãe e ficou nós duas assim, caraca, que entrevista gigante. Ah, e eles me mandaram um e-mail falando que eu tinha sido aprovada para essa entrevista e eu ia fazer uma nova entrevista agora com a manager, que ia ser a responsável por mim, e que ela tava no Canadá, então quando é que eu teria disponibilidade? Aí eles colocaram 19 horas, que eu tinha uma outra reunião, inclusive tinha que remarcar minha reunião pra fazer essa reunião com a moça, que é minha senior agora, né? Porque ela tava no Canadá. Aí ia ser 19 horas da França, não sei que horas é isso no Canadá, deve ser umas 13, meio-dia por aí. Ela foi lá e fez a entrevista comigo, e a moça, ela era super simpática, eu acho que ela é chinesa ou japonesa ou coreana, por aí. De fato, porque ela me falou que ela era imigrante também no Canadá e tal, enfim. Mas ela, assim, muito rígida. Você via na forma dela falar que ela era muito rígida. E ela fez um negócio comigo de entrevistas que eu só tinha estudado no YouTube. Eu nunca tinha participado de uma entrevista. Ah, não, eu tinha assim. Na outra empresa que eu fui contratada, não, que eu recebi uma proposta de contratação lá em Paris. Não sei se eu contei pra vocês isso, eu acho que eu contei sim. Que eu tinha recebido uma proposta de contratação numa empresa em Paris, quando eu terminei minha alternância numa multinacional alemã lá. E eu disse não pra vir pra Toulouse, porque eu queria vir ficar com meu namorado e tal. Mas nessa empresa lá de Paris, eu tinha tido uma fase de entrevista que foi muito parecida com essa. Uma que eles usam perguntas do método STAR. Não sei se vocês já ouviram falar do método STAR. É situação, tarefa, ação e resultado. Situação, tarefa, ação, resultado. E daí, basicamente eles fazem uma pergunta pra você contar uma história. E essa história tem que ter esses 4 elementos. Você tem que, na sua história, falar situação, tarefa, ação e o resultado dentro da história que responde a essa questão. E as questões são diversas, tipo, fale de uma vez em que você discordou do seu chefe, conte um momento em que você ficou orgulhoso do seu trabalho, diga uma hora em que você teve uma desavença com um colega de trabalho, fale de um erro que você cometeu durante o seu trabalho. Tudo que você puder imaginar que sejam perguntas que você tem que contar uma história ligada ao seu ambiente de trabalho. E eu já tinha estudado sobre isso, sobre esse negócio do STAR, né? Da pergunta que leva a uma história que tem que responder esses 4 critérios. Quando eu estudei sobre isso, a moça que tava ensinando no vídeo do YouTube, ela falava pra gente ter uma caixa de ferramentas, que basicamente é uma caixa de histórias. Você cria um documento com várias histórias. Essas perguntas, né, ela fala quais são as principais. Eu acho que ela tinha dado 10 perguntas ou 20 perguntas. Acho que 10, porque eu não tinha 20, não. 10 perguntas principais, assim, que são mais usadas. Ela te dava essas perguntas
e era pra você desenvolver essas respostas. Então, pra você já ter isso guardado nas suas caixas de ferramentas. E eu, por acaso, eu tinha estudado isso no dia anterior à minha entrevista com essa moça do Canadá. Não sei por quê, porque, como eu falei pra vocês, é muito raro que isso aconteça. Foi a segunda vez só que eu tive uma entrevista com esse tipo de pergunta, usando essa técnica específica STAR. Então, eu tinha lido as minhas respostas da minha toolbox, né, da minha caixa de ferramentas, e todas as minhas histórias estavam muito frescas na minha cabeça, todas. E daí a entrevista começou, a moça lá do Canadá, a senior, ela me fez várias perguntas, de novo, pra eu contar toda a minha história, e aí foi perguntando muita coisa ao longo, né, desse caminho. Então ela fez muitas perguntas, assim, ao longo do caminho, pertinentes, perguntas muito interessantes. Perguntou, assim, tipo, os programas que eu usava pra trabalhar, perguntou coisas mais técnicas mesmo do marketing, perguntou muita coisa pertinente, assim. E daí ela perguntou algumas coisas ligadas a esse método STAR. Essas perguntas todas que eu citei aí no começo do vídeo, no começo não, agora, né, quando eu comecei a falar da técnica STAR, ela perguntou pra mim. Então, o erro que eu cometi quando eu discordei de um chefe, do que eu tinha orgulho, quando eu discordei de um colega de trabalho, tudo isso ela me perguntou e eu contei histórias que estavam na minha caixa STAR. Se vocês quiserem saber minhas histórias, eu posso fazer um vídeo só de histórias STAR, se vocês quiserem, mas eu acho que talvez saia um pouco do tema aqui do canal no geral, mas se quiserem eu faço pra vocês um vídeo sobre isso. Mas aí eu contei, né, as minhas histórias e tal, e ela ficou... Eu entendi, né, que ela ficou muito satisfeita. Ela falou também pra mim que ela era imigrante também, que ela via que eu também era, que ela achava que a gente tinha uma certa luta dentro de nós, assim, tipo, a gente era batalhador, sabe? Ela meio que me chamou de mulher guerreira, falou, somos todas mulheres guerreiras. E aí eu fiquei, ai, que legal, porque ela gostou que eu, tipo, fiz vários trabalhos aqui na França, né? Então, eu fui fotógrafa, babá, ensinei dever de casa, dei aula de inglês, enfim, ela me achou versátil e achou, assim, que eu corro atrás do prejuízo. E uma coisa que é legal é que aqui na França eles têm um pouco de medo dessa questão de eu ter minha própria empresa. E, obviamente não, mas eu acho que no Canadá, porque é muito perto dos Estados Unidos e eles têm muito essa cabeça de trabalhar sem parar, eles não ligam pra isso, eles acham até uma boa, tipo, quer dizer que eu tenho experiência. Enquanto aqui na França eles veem como assim, se eu tiver minha empresa também, eu não vou me dedicar à empresa francesa, porque senão eu não vou ter qualidade de vida. E qualidade de vida é a última coisa que interessa americano, né? E o canadense tem uma cabeça um pouco parecida com o americano em várias coisas. Então eu acho que eles levam melhor a ideia de que eu tenha a minha própria empresa. E ela achou isso um ponto positivo, que graças a Deus, porque aqui na França, toda vez que eu faço entrevista pra emprego, assim, fixo numa empresa, eles não gostam muito do fato de eu ter a minha própria empresa, porque isso que eu falei, né? Eles acham que eu não vou prestar atenção na empresa deles. Então daí ela ficou super feliz com a entrevista em si, né? E aí ela já me perguntou durante a entrevista que se eu fosse continuar com eles, se eu poderia começar mais cedo, porque era pra eu começar dia 2 de abril apenas, ou na verdade depois, acho que depois do dia 6 de abril era pra eu começar o estágio, e eles precisavam de alguém pra começar em março. E daí eu falei que eu só tinha aula em março, dia de segunda e terça, a partir do dia 13, então eu podia ficar trabalhando com eles a partir do dia 13, dia de quarta, quinta e sexta. Só que eu falei assim, né, sem saber se eu ia realmente poder fazer isso. Eu falei porque eu pensei, por que não, né? Não tô tendo aula. Só que daí depois eu fui falar com o coordenador falou que não podia não. Tudo bom. Mas é isso, então, enfim. Essas foram as 3 etapas. Eu já contei pra vocês que no final eu consegui, deu tudo certo. Já assinei o contrato, já começa essa semana, graças a Deus. Mas essas foram as 3 etapas que eu fiz do processo seletivo. Foram muito longas, não é assim normalmente, tá? Mas eu queria muito deixar aqui gravado e registrado pra vocês como foram, porque realmente foi bem longo, bem grande. Mas eu consegui no final e se for acontecer com vocês, talvez seja uma boa você ter a sua própria caixa de ferramentas STAR também, pra você estudar até depois do mestrado, tá? Pra conseguir um emprego depois do mestrado. É bom ter esse negócio da caixa de ferramentas, porque realmente pode te ajudar nas entrevistas de emprego posteriores aí. Pro estágio eu achei um pouco abusivo eles terem me feito essas perguntas. Fiquei um pouco de medo também, tá? Do estágio ser muito... Eles me exigirem muito por 800 euros por mês pra trabalhar full time. Eu acho, assim, pra uma pessoa que já tem um diploma de mestrado, um pouco abusivo, né? Mas eu que quis, tá? Eles avisaram e eu falei, não, vou fazer sim. Então, assim, vamos ver como vai ser. Eu espero que eu goste muito. Eu falo pra mim mesma, eu espero que eu me dedique muito e que depois disso eu consiga ou ficar nessa própria empresa com um emprego lá. Gente, eu sei, eu tenho minha própria empresa, me sustenta financeiramente, é ótimo ser empreendedora, só que eu quero muito ter um pouquinho mais de estabilidade no país, sabe? Pra questão de pedir nacionalidade, pra questão de licença maternidade, quando eu for querer engravidar, várias coisas. Então, por isso que eu tô procurando emprego e por questões que eu já comentei com vocês em outros vídeos também. Mas, enfim, então eu quero que eu goste do trabalho, que eu queira ficar nessa empresa, ou que seja uma ponte mesmo pra eu fazer um networking e conhecer gente e talvez entrar numa outra empresa francesa. Aqui em Toulouse, networking é tudo. Em Paris, como vocês sabem, eu tinha conseguido já um emprego sem network nenhum, só pela força do meu trabalho. Mas aqui em Toulouse é um pouco mais bairrista, assim, sabe? Então é um pouco mais chato com
essas questões. É isso, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo, por favor. Foi um vídeo bem longo pra contar pra vocês de forma extensiva esse processo. Então me segue também em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijo!